Obrigada. Agora 10 horas e 30 minutos. Acontece neste momento, de maneira virtual, a quarta rodada de negociações entre representantes da Ucrânia e da Rússia. O conselheiro do presidente da Ucrânia afirmou que eles não pretendem recuar, mas que os diálogos têm avançado. Os ucranianos querem o fim da guerra e a retirada das tropas russas, um cessar-fogo. Já do lado russo, um negociador disse à agência de notícias RIA que nos próximos dias pode surgir uma posição conjunta para a assinatura de um acordo. Nenhum dos lados indicou quais são os tópicos desse acordo, do que eles estão dispostos a abrir mão e no que eles fincam o pé, hein, Molica? E essa nova tentativa acontece em um momento, a gente vem acompanhando, em que crescem os ataques, os combates justamente naqueles arredores ali, na região metropolitana de Kiev, né? Desde a última tentativa de paz, a Rússia intensificou ainda mais esses ataques à capital ucraniana. Mesmo assim, existe uma grande expectativa de que se chegue a um acordo aí, se não hoje, nos próximos dias. Já existe um viés um pouco mais otimista. É o seu caso? Está mais otimista para o fim desse confronto? Olha, é difícil falar em otimismo, né, no momento em que aumentam os ataques e aumentam as mortes. A gente vai pegar um exemplo histórico, né, fala-se muito na Segunda Guerra Mundial, agora como referência para esse conflito. Lá no final, já em 40, né, no finalzinho da guerra, com a Alemanha praticamente derrotada, o Japão também numa situação muito difícil, os Estados Unidos decidem lançar as duas bombas atômicas. Naquele momento, com a justificativa de que as bombas atômicas serviriam, então, para forjar a derrota definitiva. A partir daquela tragédia humanitária, a partir daquela situação terrível, não haveria mais como o Japão resistir. E foi o que aconteceu. Então, não que a Rússia esteja planejando lançar uma bomba atômica sobre a Ucrânia, não é esse o caso. Aparentemente, tomara que não. Mas quando a Rússia aumenta os ataques, você tenta aumentar a pressão. É uma tentativa de forçar. Você vai criando mais baixas, você vai gerando mais mortes, mais sofrimento, mais migrações, pessoas que saem do país. Você tenta gerar uma situação tão dramática que o outro país, o país agredido, então chegue à conclusão de que não tem jeito, tem que negociar um acordo, mesmo que não seja o melhor acordo. Em paralelo às pressões, a pressão das grandes potências ocidentais, as pressões comerciais, boicotes, até atos mais simbólicos, que tentam, de alguma forma, pressionar a Rússia. E a Rússia sente essas pressões. Isso tem consequências no seu comércio, tem consequências na vida do cidadão russo. Então, tudo isso vai gerando o aumento da tensão. E é curioso, é um processo muito curioso, né? A paz acaba dependendo, na visão dos chefes do governo, na visão dos chefes militares, no aumento da pressão. E é isso que a gente está assistindo. Tudo indica que a Rússia esperava que essa guerra fosse ser resolvida num tempo menor, em uma semana, em poucos dias. A história já ultrapassou aí as 2 semanas, a guerra vai se alongando, vão aumentando os mortos e aumentam as pressões. Então, nesse momento, esse aumento, quando a guerra começa a se tornar insuportável, aí há a expectativa de paz. É um processo contraditório, curioso, mas, enfim, é assim que a história ensina. E é isso que aparentemente está ocorrendo. Então, assim, torcer para que o grau de pressão, o grau de mortes, o grau de sofrimento, tudo isso somado seja suficiente para que se busque aí uma saída que não seja nem aquilo que a Rússia deseja, nem aquilo que a Ucrânia também deseja, que a Ucrânia aceitaria em condições normais de temperatura e pressão. As condições não são normais. A pressão é muito grande, o sofrimento é muito grande. Talvez isso possa estimular a paz. E ao longo do fim de semana houve declarações tanto por parte da Ucrânia quanto por parte da Rússia, que indicam essa possibilidade. Mas, enfim, a pomba da paz, quando chega, ela chega bem machucada. Ela não chega incólume, ela não chega assim toda bonitinha. Ela sempre chega machucada. Com você. A pomba da paz, né, que está demorando a decolar, Fernando Molica.